Hoje te peço alguns minutos da sua atenção para falarmos mais um pouco das Escrituras Sagradas. Estando aqui nessa noite para trazer alguns versículos da Palavra do Senhor para a nossa reflexão, amém? Os primeiros versículos que eu quero deixar aqui para nós estarmos meditando está no livro do profeta Jonas, capítulo de número 4. Amém? Deixar alguns versículos aqui para estarmos meditando, que diz assim a palavra do Senhor no versículo 1 do capítulo 4 do livro de Jonas, do profeta Jonas. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Amém? Há muitos pregadores, muitos cristãos, eles titulam Jonas como um profeta de Deus, um homem covarde, um homem medroso, mas quando nós meditamos na história de Jonas, não é exatamente isso que nós vamos encontrar. Nós encontramos aqui um homem que ele estava irado, ele estava com o coração cheio de ira, de mágoa com o povo de Nínive, com os ninivitas. Ele não queria a libertação dos ninivitas. Quando nós chegamos no capítulo de número 4, esses versículos que nós lemos, Jonas está irado. Por quê? Porque Jonas ele foi em uma missão contra a sua vontade. Quando Deus ele designa Jonas, ele entrega na mão de Jonas a missão de ir até os ninivitas e levar a mensagem de arrependimento. Jonas ele foge para Tarsis porque Jonas não quer ver o povo de Nínive ser liberto. Depois de passar por tribulações no meio do mar, ser engolido por um peixe, ele vir orar, se arrepender ali de não ter obedecido a Deus, a Bíblia diz que Jonas ele para, Deus ordena que aquele peixe cospe Jonas na beira da praia da cidade de Nínive, onde Deus tinha entregado a missão. E Jonas, ao percorrer um dia inteiro ali, anunciando ali a palavra de arrependimento, que o povo tinha que se arrepender dos seus maus caminhos, e o rei de Nínive ele forma um decreto que todos os ninivitas têm que fazer um jejum de pano de saco, e Deus começa ali a perdoar. Jonas ele já percebe que Deus, a misericórdia de Deus como é infinita, Deus vai perdoar aquele povo, porque uma coisa que chama o coração de Deus, que quer ver Deus se alegrar com qualquer ser humano, é quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos, arrependemos das nossas rebeldias, arrependemos dos nossos erros, das nossas falhas, dos nossos pecados. 2 Crônica, capítulo de número 7, versículo de número 14. Quando Salomão termina o templo, que ele faz a oração, a resposta de Deus é: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus fala para Salomão: meus olhos vão estar atentos para dentro desse lugar, meus ouvidos vão estar atentos, meus olhos vão estar abertos para este lugar. E o meu povo que se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, vou ouvir do céu, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Então, quando Jonas vê o povo de Nínive voltado ao arrependimento, nós chegamos aqui nos versículos que nós lemos. O Jonas ele começa a se irar, ele começa a indagar com Deus. E Deus fala para Deus que prefere até a própria morte, em vez de ver os ninivitas sendo perdoados por Deus. Ele fala: eu sei que a tua misericórdia, eu sabia que a tua misericórdia é infinita, eu sabia que isso poderia acontecer, por isso que eu não queria vir para cá. Jonas não queria ir para os ninivitas porque eles não queriam que os ninivitas fossem libertos, alcançados pela misericórdia de Deus. Irmãos, aqui é um dos nossos grandes inimigos, é o nosso orgulho, o nosso eu, a falta de liberarmos perdão, a falta
carregamos dentro de nós o nosso orgulho, o nosso ego. Por isso que o inimigo nos dias de hoje tem trazido muitas discórdia, muito tem desviado com a massagem no ego. Hoje o inimigo ele mudou a estratégia. Hoje ele quer nos desviar o nosso foco das coisas de Deus com bens materiais, com status, com ego. Vamos agora ler os versículos qual foi prometido no livro de Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 28, diz assim a palavra do Senhor. E versículo 27, perdão, 27, 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja pela terra. Ou seja, Deus fez o homem e ele deu poder para o homem dominar todos os animais, tanto as aves que voam no céu, tanto os animais selváticos, quanto os animais terrestres, todos os animais, tudo Deus deu poder para o homem. Dominai e sujeitai. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, no versículo 27, um versículo anterior. Ou seja, conforme, ou seja, Deus com a Trindade, façamos no plural, Pai, Filho e Espírito Santo, ali numa reunião celestial. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ou seja, assim como nós dominamos o céu, o poder da terra é do homem. Dominar e sujeitar todos os animais. E se nós observarmos, irmãos, o homem ele consegue ter domínio sobre os animais do mar, sobre os animais da terra, sobre as aves do céu. O homem consegue domar um leão, consegue domar um leopardo. O homem consegue ter na mão o domínio de tudo, todas as coisas. Mas o domínio próprio, onde se fala em Gálatas 5:22, onde fala sobre os frutos do Espírito, e entre os frutos do Espírito está o domínio próprio. Esse é o maior adversário que nós temos todos os dias. Somos desafiados todos os dias a ter domínio próprio. Dou um exemplo aqui do profeta Jonas, que era um profeta de Deus, um homem escolhido de Deus para fazer a diferença na terra, para ganhar almas na terra, para proclamar a palavra de Deus na terra. Mas Jonas, ele se deixou levar pelo orgulho, a mágoa que ele sentia no coração. Ele deixou a dor dele, a mágoa dele está acima da missão de Deus. Ou seja, mesmo na hora que ele... Se nós observarmos o livro de Jonas, se nós meditarmos no contexto da história de Jonas, nós vamos observar que aqui não era um homem medroso, nem um homem covarde, mas um homem cheio de mágoa no seu coração. E a mágoa, a ira que ele guardava dentro do coração, estava deixando ele ter uma cegueira espiritual, não enxergar as coisas que Deus tinha para ele. Eu meditando dentro da história de Jonas, eu vi que Deus, ele queria tratar com seu profeta, tratar do homem de Deus. Aqui a libertação, a maior missão que Deus tinha aqui era para tratar do próprio profeta, era que ele se libertasse, porque o que Deus mais quer de nós é a nossa alma. Em algumas versões da Bíblia fala, alguns livros, passagens da Bíblia fala, Deus está falando para o homem: eu sou dono do ouro e da prata, o ouro é meu, a prata é minha, como fala lá em Ageu, quando o povo está voltando do cativo. Deus está preocupado com o nosso caráter. Deus está preocupado e nós temos um coração voltado para Ele. Desapegarmos das coisas materiais e cuidarmos do nosso espírito, da nossa alma. Vivemos dias difíceis, nós estamos passando por um momento difícil. Eu costumo falar que estamos vivendo o princípio do Apocalipse, vivendo ali a época das igrejas, onde que Jesus manda João escrever para alertar as igrejas, para as igrejas estar buscando o conserto, buscando o avivamento espiritual, estarem pronta para o que vem futuramente. Nós estamos nos sinais da volta de Cristo, não tem mais para acontecer. Nós estamos que estar preparados. A igreja do Senhor precisa ter um despertar. Não deixe que as adversidades desse dia, do dia a dia, venham nos tirar o foco das coisas de Deus.
Às vezes coisas pequenas nos tira o foco do que Deus tem para nós. O Jonas, por causa da ira, por causa da mágoa, estava tendo uma cegueira espiritual, não estava enxergando óbvio o que Deus tinha para ele. Muitas das vezes nós perdemos a nossa visão, perdemos o nosso foco por conta do nosso orgulho, por conta do nosso eu. E tem outras passagens na Bíblia também que, se nós formos observar, o homem, por não ter domínio próprio, por deixar as concupiscências da carne dominá-lo, ele perde a visão, perde o foco. Temos aí o exemplo de Saul, o exemplo de Davi. Davi ainda deu tempo de se consertar. Saul, o orgulho falou mais alto, deixou o orgulho lhe dominar. Mas isso são outro vídeo, outra mensagem, em outro momento. Amém? Espero que esse vídeo venha edificar a sua vida. Se gostou, deixa o seu joinha, amém? Não se inscrevendo no canal, se inscrevendo. Meu nome é Rizonaldo Reinaldo, amém? Estava com um canal anteriormente aí, mas por ser leigo com as redes sociais, acabei perdendo contato com esse canal. E agora estou abrindo esse novo canal para trazer mensagens para edificar as nossas vidas, amém? Que Deus abençoe sua vida, deixa seu comentário, sua sugestão, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe, muito obrigado.